Fala galera, beleza? Mais um programa Perenha Cast e hoje com muita informação legal para você. Antes de tudo, não esqueça de compartilhar nossos vídeos, lembre-se do sininho, tá? E deixe os seus comentários, é muito importante para o nosso programa. Hoje nós estamos com uma pessoa aqui que é a nutricionista Lorena Santos, cheia de conhecimento. Ela tem conhecimento em terapia comportamental. Hoje a língua é segunda-feira, enroscou a língua. Mas voltar, né? É isso aí. Tudo bem, Lorena? Tudo bem, muito prazer, tá? Um prazer estar aqui com vocês, partilhando, né, nossas experiências. Espero que seja um momento de muito conteúdo, de muito aprendizado aqui para nós. Vai ser. Minha consulta vai ser top. Com certeza. Lorena, só para começar do começo, você é cuiabana? Não sou cuiabana, acho que o sotaque já entrega logo de início, né? Eu sou cuiabana, eu sou mineira. Mineira. Eu sou do interior de Minas Gerais, Bom Despacho, mas nos últimos anos, eu vivi em Belo Horizonte, né? Então, eu falo que eu sou de Belo Horizonte, mas nasci em Bom Despacho. Ah, legal, que maravilha. E o que te levou hoje a procurar e seguir esse caminho na vida? Pois é. Quando chegou na minha fase de decidir, né, o que eu seria, qual vestibular que eu ia prestar, eu fiquei na dúvida de alguns cursos e minha mãe falou, Lorena, por que você não faz nutrição? Né? E minha mãe sempre muito apaixonada, minha mãe sempre fazia sucos naturais, preocupava com a nossa alimentação, mas eu era uma criança muito inflexível nessa área alimentar, sabe? Eu tinha aqueles padrões ali de comer arroz, feijão, batata. Então, minha mãe comia muito saudável, eu tinha referência, mas eu vi que isso tinha muito a ver com personalidade também. E eu falei, gente, eu vou fazer nutrição porque eu quero mudar isso em mim, né? Não era algo tão natural. Tem pessoas que já é mais fácil para ela ter uma alimentação mais versátil, mais ampla, né? E para mim não era. Então, eu fui cursar nutrição, fiz nutrição lá em Bom Despacho também. E assim, foi algo para mim que abriu muitos caminhos. Foi onde eu falei, não, estou no curso certo. Mas o que mudou a minha vida, esse padrão que eu falo, sabe, Alexandre, de mudar essa chavinha mesmo, foi porque quando eu terminei a faculdade, foi algo assim maravilhoso, né? Sou muito grata a esse processo. Eu encontrei o meu esposo, então eu encontrei ele formando em nutrição. E ele estava levando para Minas um treinamento, uma empresa de treinamentos de desenvolvimento humano. Então eu formei e fui fazer o meu primeiro curso na área da programação neurolinguística. E quando eu tive esse contato com isso, de entender um pouco mais a fundo, de ter um processo, começar um processo de autoconhecimento, foi onde eu comecei em 2010, eu entendi tudo. Por que eu tinha mais rigidez, mais dificuldade, um paladar infantil, e se eu não trabalhasse isso, ia fechar muitas portas na minha vida. Porque quando a gente tem um padrão de eu não conseguir ampliar as minhas papilas gustativas, o meu paladar, se eu não consigo ampliar isso, por incrível que pareça, isso, eu posso me considerar, na verdade, uma pessoa mais fechada para várias outras coisas na vida, né? Entendi. Empreender profissionalmente, de não estar aberta às novas experiências, e eu vi que eu poderia deixar de ter muitas oportunidades na minha vida. Então, eu fui me aprofundando, foi aí minha vida, eu fiz nutrição, não logo em seguida eu fui exercer a nutrição, tá? Eu fui trabalhar na época, uma professora minha me chamou para trabalhar na área de produção, cozinha na Iveco, lá em Sete Lagoas. Eu fui, quando eu estava naquele ambiente, eu falei, gente, é legal, mas não é para mim. Então o Mário falou, Lorena, vamos trabalhar juntos aqui nos cursos, né? Vem administrar tudo aqui para mim, a gente vai casar e tudo mais. E fui para lá. Chegou um determinado ponto, eu falei, gente, eu tenho que linkar isso, eu tenho que linkar toda essa área de comportamento, de PNL, de coach, enneagrama, tudo isso que eu estou aprendendo aqui para ajudar as pessoas no consultório, para ajudar as pessoas na área nutricional. Então, foi isso que aconteceu comigo, sabe? Eu faço essa junção, falo que todo conhecimento a gente vai, né, juntando ele e formando o nosso jeito de trabalhar e o nosso jeito de exercer. Em 2015, 2016, foi onde eu conheci
o Dr. Lai Ribeiro, né? Eu já tinha ouvido falar muito do Dr. Lai Ribeiro, inclusive pela programação neurolinguística, mas ele trazendo um curso muito inovador para médicos, nutricionistas, pessoas da área da saúde. Ele abriu para alguns profissionais, para algumas áreas, e foi onde eu pude ter esse privilégio de estar de perto e conhecer mais a fundo sobre a nutriendocrinologia, que também foi outro marco para minha história, né? Eu falo que foi o autoconhecimento, depois foi o Dr. Lai Ribeiro, porque o Lai Ribeiro ele abriu várias portas, assim, ele não trabalha só a parte da medicina, mas ele traz para o aluno ali sobre ozonoterapia, sobre medicina vibracional, sobre água, a importância da água, qual filtro a gente deve consumir, sobre, né, hipnose, enfim. Então foi algo muito importante para mim. E aí, desde então, eu falei, gente, eu vou seguir. A nutrição, para mim, antes não tinha feito tanto sentido, sabe? Lá atrás, quando eu me formei, eu não tinha me encaixado ainda de como eu poderia atuar, apesar que existem diversas áreas dentro da nutrição. Mas depois disso tudo, eu fui entendendo por que eu tive que percorrer todo esse caminho para eu juntar esses quebra-cabeças, e hoje, para mim, faz muito sentido, sabe? Ah, que maravilha, que legal, que história legal. Eu vou te perguntar uma coisa assim que acho que todo mundo que tem filho pequeno, Sim. às vezes a gente fica com dó, né? Ah, ele tá com 1 aninho. Ah, mas já vou dar verdura, não sei o quê. Ele não vai gostar, não sei o quê. Mas como implantar numa criança desde cedo a ela se alimentar corretamente, a gente implantar isso para que ela tenha uma alimentação para quando ela, vamos dizer, tiver 5, 6, 7 anos, que hoje as crianças não querem comer fruta e verdura, mas eu vejo que se você fizer isso desde o início, eu acho que você consegue mudar esse parâmetro, né? Sim, sim. Eu acho assim, a primeira coisa, dentro de uma família, para a gente lidar com uma criança, seja a nível comportamental, porque alimentação e comportamento estão muito ligado, né? Uhum. Mas a gente precisa de construir hábitos. Aquela casa precisa de ter uma rotina. Então, o horário de tomar cafés, por mais que não dê para o casal, para a família, tá todo mundo ali junto a todos os momentos, mas almoço é muito importante, jantar é importante estar em família, porque quando a gente está alimentando, a gente está criando uma âncora emocional também. Então, como que é aquele ambiente? Como é a minha âncora quando eu vou almoçar? Será que quando eu almoçava, estava todo mundo reunido, cada um tinha o seu horário de almoçar, ou era um almoço muito corrido? Então, tudo isso a gente vai construindo. Então, tem que deixar aquele ambiente favorável e gostoso para aquela criança. Para quando ela lembra, é hora de almoçar, nossa, é um momento tão legal, eu tô com meu pai, eu tô com a minha mãe, eu tô com todo mundo ali, a gente tá conversando. Por mais que ele seja bebezinho, ele já sente, porque nessa fase o sensorial dele tá muito aguçado, né? Sim. Então, ele tá naquele momento onde sabe que é um momento de prazer para a família, de comunhão, né? E aí a gente começa primeiro trabalhando hábitos e ter na mesa. A criança, ela não vai começar nessa idade a se alimentar de todos os tipos de frutas, de verdura, mas é uma fase muito importante para ela experimentar. Por mais que ela não vá adquirir aquele hábito naquele momento, talvez tem criança, isso acontece muito, dela não se adaptar tanto com o mamão, por exemplo. Então ela começa, sabe, você coloca uma mão na boquinha dela, ela vai também jogando com a linguinha pra fora. Você vê que ela não gostou muito daquele tanto do sensor, da textura, né, do sabor, às vezes a cor também, a textura, mas eu vejo muito a textura também e um pouco do sabor. Se é amargo, se é adstringente, porque a gente tem isso tudo dentro da língua, né? Amargo, adstringente, salgado, doce. Então a criança vai percebendo tudo isso. Eu acho que os pais têm que experimentar essa fase, de experimentar, fazer a criança experimentar, e se ela não gostou agora, daqui a um tempo você repetir. Mas sempre ter ali na mesa, a criança tem que visualizar também, sabe? Sim. Então, às vezes você vai colocar no pratinho, não é naquele momento que ela vai comer o brócolis, mas tá ali, ela sabe o que é o brócolis. A minha filha, ela tá numa escola Waldorf, e assim, eu fiquei muito feliz de ter colocado a minha filha numa escola, tem a base de antroposofia, então eles têm muito esse momento da escolinha até os 5 anos, é muito lúdico, é muito experiencial, eles que colocam a mão na massa para fazer o pãozinho, toda terça é o dia do pãozinho, as professoras colocam na mesa as frutas, as verduras, então quando eu vou no mercado, a minha filha fala, mamãe, batata, mamãe, cenoura, mamãe, mamão, alho, ela sabe. E qual criança assim de 2 anos, Pois é. né,
que sabe identificar. Eu fico tão feliz porque eles estimulam muito isso. Então, eu vejo que dentro da programação neurolinguística, a gente vê que são padrões. E as nossas sinapses neurais, elas são formadas a todo tempo. Então, uma criança, nesse momento, ela está assim, com toda aberta para chegar informação, para chegar coisas novas para ela. Então, se a gente começa desde novinho a estimular a criança, a trazer para ela esse conhecimento, com certeza ela vai ter uma sinapse neural tanto mais flexível e tanto mais rica também, sabe? Entendi. É engraçado que o meu filho mais novo, o Henrique, hoje ele já tem 11 anos, mas no início eu percebi que tudo que era verde ele não gostava. Já o outro, que é o Miguel, um pouco mais velho, ele adora fruta e verdura. Mas eu fiz aquilo, né? Empurrava nele, né? E aí ele foi pegando algumas coisas e ele gostou. Agora, o mais novo não come fruta, não come nada. E tudo que é verde, ele corre. Só pra você ter uma ideia, você pegar um abacate assim e fala pra ele, vamos fazer um abacate. Ele, não, pai, não, só por causa da cor verde. Mas depois que você faz, ele experimenta, ele gosta. Mas é difícil implantar isso numa criança. É difícil. E dentro das crianças, você que já tem mais de um filho, né? Dá pra você perceber essa diferença da criação. Você criou, você estimulou da mesma forma, mas são personalidades diferentes. Então, assim, dentro de um padrão mental, tem pessoas que são mais abertas. A gente fala, são pessoas que são... essa palavra mesmo, sabe? Elas são mais flexíveis para a vida, elas experimentam mais. E tem pessoas que são mais fechadas. No caso que eu te falei que a programação neurolinguística mudou muito a minha vida, porque hoje, depois de fazer vários testes, de entender mais da minha personalidade, eu tenho a tendência de ter uma mente mais rígida e mais inflexível, entende? Isso é do meu padrão comportamental, é da minha personalidade. Por mais que a minha mãe era uma pessoa que gostava de vários alimentos e era aberta para isso, no meu caso, não. Então, depois que eu entendi isso, Lorena, adulta, eu falei, não, eu tenho que mudar isso. Então, o seu outro filho pode ser que dentro do perfil comportamental e personalidade, ele tem um padrão um pouco mais rígido. Então, certas coisas, ele tem mais dificuldade de ousar, de experimentar, de ser um pouco mais, vamos dizer assim, mais espontâneo, sabe? E talvez você consiga identificar isso. Talvez chegue lá na fase adulta pelo conhecimento mesmo, né? Por ele ver o que pode acarretar, o que pode melhorar a vida dele com os amargos, que é muito comum crianças não gostar da textura amargo. Eu falo que muitas vezes a gente aprende o amargo na fase adulta, sabendo da importância, principalmente para o fígado, né? Mas é importante você ter tido essa observação como pai. Legal. Né? É legal a gente falar. Hoje eu vejo que tá na moda, né? PNL, todo mundo fala de PNL, mas quase ninguém sabe o que é. Explica pra uma pessoa como eu, leigo, Sim. O que é PNL? O que ele influencia na nossa vida? Então, a PNL, ela é algo novo para nós, principalmente aqui no Brasil, né? Tony Robbins fala muito nos Estados Unidos sobre... Ele criou os seus cursos através da programação, ajudando muitas pessoas. Aqui no Brasil é algo novo, mas hoje está sendo mais conhecido. E eu que sou da área da saúde, eu vejo muito benefício nisso. A programação neurolinguística, que é a PNL, você pode usar essa ferramenta para qualquer área da sua vida. Ela te dá mais assertividade para você comunicar, para você estar com o outro. Na PNL, por exemplo, um termo que a gente usa muito é rapport. O tempo todo aqui, inconscientemente, a gente entrou em rapport. A gente está nas posições parecidas. Isso deixa o outro mais confortável, entendeu? Entendi. Então, quando eu entro em rapport com a pessoa, eu consigo deixar ela mais à vontade. Eu também consigo perceber... se a pessoa tem testes que a gente faz dentro da programação neurolinguística, mas às vezes pela linguagem dela, a gente consegue perceber se ela é mais visual, se ela é mais sinestésica, se ela é mais auditiva. Então, às vezes, você tem muita facilidade de gravar um lugar quando você vai. Né? Se eu gravo, eu cheguei, foi a primeira vez que eu fui no lugar, eu sou péssima nisso, tá? O meu visual é o reprimido. Então, para eu chegar, tem que ser várias vezes para eu decorar o caminho, mas meu auditivo é muito aguçado, então a pessoa tá no telefone, se eu escutei a voz dela uma vez, eu conheço essa voz. A música eu gravo muito fácil, então eu aprendo muito ouvindo, entendeu? Então quando você sabe os sistemas representacionais favorito daquela pessoa, você consegue também ter uma comunicação melhor. Mas o que a programação neurolinguística traz muito, que é muito legal, é a gente perceber as nossas crenças. Tá? Então, a PNL trabalha muito com crenças e a ressignificação. Porque a gente vem
a gente vem juntando ao longo da nossa vida, criando um mindset, a gente cria um padrão mental. E esse padrão, ele é muito bem instalado até os 7 anos. Por isso que essa formação da criança, eu tenho que a todo momento ver se eu tô colocando aquilo, que aquilo é uma verdade para ela, né? Ou se eu deixo, eu tenho que perceber muito como eu vou trazer essa experiência para ela. Porque, assim, traumas de infância, todos nós vamos ter. Porque são esses traumas que vai fazer a gente adquirir nossa personalidade. Se a gente não tivesse um trauma, a gente não formaria personalidade. E a personalidade, que é uma máscara, ela é extremamente importante para nós, porque ela que nos defende, ela que fez você chegar até aqui, ela que fez você construir a sua vida. Então, tem um momento ali que só você e os mais íntimos conhecem de você, que é a sua essência. Então, Entendi. entendeu? O ser humano, ele fica muito conectado na personalidade, às vezes esquece dessa essência. Essa essência também que traz, assim, um potencial enorme para nossa vida. A gente não conecta nisso. Então, a gente mostra a personalidade, a nossa essência, mas a PNL em si, ela trabalha com uma programação e reprogramação. Então, é a mesma coisa de você ter um sistema, mesmo hoje está cheio de sistemas, eu programo aquilo. Então, nós viemos com programas mentais, né? E eu sei que eu posso reprogramar. Nossa, isso que é Entende? legal. Então, a PNL, o X dela é uma reprogramação. Porque todos nós temos programas, mas eu tenho que me perguntar qual programa que eu quero rodar, que eu quero continuar rodando, ou qual programa que eu quero, isso não está fazendo mais sentido para mim, ou isso atrapalha a minha vida. É fácil? Não é fácil. Mas tem um caminho para isso, sabe? E dentro da PNL, a PNL ela ficou muito conhecida, Alexandre, porque ela trata, assim, às vezes, coisas com muita assertividade. Então, tem coisas que é feito na hora. Cura rápida de fobia, pessoas que têm medo de andar de avião, pessoas que têm medo de altura, pessoas que, às vezes, não comem algum determinado tipo de comida, frutas, tomate. Uma vez tinha um pessoal, uma turma fazendo curso de programação neurolinguística com a gente, e tinha uma pessoa que não comia tomate de jeito nenhum. Então, quando você vai fazendo a pessoa buscar informações lá atrás, a experiência dela com o tomate, ela era obrigada a comer todos os dias, entende? Então, ela criou Forçado mesmo. forçado. Ela não queria. Então, às vezes, não é todos os dias que você quer comer determinadas coisas. Eu tenho uma experiência com uma paciente. Ela tinha dificuldade com textura, ela tinha dificuldade de cores, algumas coisas. Ela tinha uma inflexibilidade, vamos dizer, com a alimentação. E conversando com ela na consulta, a avó dela, para ela parar de tomar leite, para ela largar a mamadeira, a avó dela colocou uma barata dentro da mamadeira. Nossa, que interessante, né? É muito interessante isso, né? Então imagina para uma criança o que isso gerou para ela, um trauma, e foi um trauma com a comida. Então, assim, tinha coisas que ela comia, tinha coisas que não, texturas, porque imagina, o leite até então, o alimento dela favorito, tinha uma barata ali dentro. Nossa. Então a gente teve que ressignificar essa história para ela começar a trabalhar melhor a comida, a alimentação. Então, aí foi um processo, né? Ela viu a questão, ela viu, inclusive, que ela tinha muitas coisas parecidas com a avó, que a avó era muito brincalhona, e ela tem essa característica da avó. Mas foi um jeito, uma maneira, a melhor maneira de fazer isso? Não. Essa da barata eu não sabia, Essa da barata não foi, né? É engraçado, até uma coisa, eu acho que meu filho tem um trauma também. Ele era bebezinho, ele tomava muito leite, era em 2 horas e muito leite. E ele com 6 meses, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí, de madrugada, ele chorava, eu ia lá e colocava água. Pura água, né? Aí, a primeira vez eu dei pra ele, ele pegou aquilo lá, porque ele pegava com gás mesmo, né? Puxou lá, começou a mamar, e eu fiquei olhando pra cara dele, ele olhou pra minha cara, uma cara de desconfiança. Ele mamou, ficou olhando pra minha cara, eu juro. Com 6 meses, ele pegou a mamadeira e jogou na parede. De raiva. Gritou, berrou, não sei o que, e minha esposa, não, dá o leite, coitado. Eu falei, fui lá e peguei outro. Aí eu esquentei um pouquinho a água, falei, agora ele vai mamar. Ele pegou e colocou, ele começou a mamar, ele fez uma cara estranha assim, olhou pra mim de novo, pegou a madeira e jogou na parede. Falei, não teve jeito não, teve que ir leite mesmo. É tipo, você me enganou, né? A raiva. Incrível, mas como ele ficou revoltado com aquela idade. Sim. Mas, assim, interessante a gente ver que esses traumas, eles fazem... às vezes a gente não quer o mal, mas fazem, às vezes, a pessoa dar uma desbalanceada. Sim. Como você falou na PNL, essa questão de você reprogramar, eu fiquei pensando numa coisa. Eu, desde criança até hoje, eu não consigo gravar música.
Se você falar pra mim, canta uma música, não existe uma música que eu consigo começar e ir até o final. Lembra até alguns refrões. E isso me incomoda. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Eu vejo meus filhos cantando, minha esposa canta do início ao fim. Eu olho pra eles e falo assim, gente, eles parecem que são de outro mundo pra mim. E eu não, parece um bloqueio. Eu começo a ouvir a música e depois fico nervoso e não sai. Existe uma forma de reprogramar isso também? Sim, a PNL ela trata vários traumas, né? Primeiro, assim, com certeza tem que ver qual seria o seu. É um trauma, então, que eu tive. Pode Pode ser, ser. por exemplo, a gente pode ir buscando, tem uma análise transderivacional, que a gente vai buscando, né? São várias dinâmicas que podem ser feitas para poder chegar no X da questão. Então, tem gente que não consegue falar em público, claro que eu não estou generalizando essa informação, mas pode ser. Ela descobriu na escola, dentro de sala, que a professora, ou senão, quando ela foi apresentar um trabalho, quando ela falou alguma coisa errada, as pessoas vaiaram, criticaram. Ou ela recebeu um filtro, que a gente fala na programação neurolinguística também, tipo, nossa, você canta mal, você fala mal. Então, isso tudo tem um poder tão grande dentro da gente, é igual alguém falar pra você que você não vai conseguir, você é pequenininho, não, isso é muito difícil pra você, né? Ou coloca, nossa, aquele menino perna vara pau. E isso pode gerar traumas tão grandes da pessoa nunca usar short, né? Porque ela acha que a perna dela é muito fina, então ela nunca vai usar short. Então, pode ser que aconteceu algo lá Sim, atrás, que né? Que você começou a cantar, você começou a fazer algo e eu aí já descobri, você acredita? já Sabe o que eu posso falar, Vaninho? É uma canção que meu pai me acordava às 5. Meu pai é do exército, ele é capitão, né? Tá aposentado, sim, né? Mas ele me acordava assim. Sabe o que eu posso falar? Posso é uma musiquinha? Eu sei pode. que tem palavrão, mas eu vou O falar. problema é ter Ele batia na calma. porta, 4, 5 horas da manhã, e falava: Acorda, recruta, seu filho da puta. E cantava. E eu acordava todo dia com isso. Não era por mal, é porque era o jeito dele falar comigo. E aí acabou que eu acho que pode ser isso aí, porque desde criança eu não gosto de música. Com certeza, tá vendo o bloqueio 5 horas da dele? manhã ele batia na porta, ele já batia assim, tum, e começava a musiquinha dele. E aí, sei lá, se virou um trauma. Você já descobriu, né, Mas, de pai, onde te que perdoo, vem. tá? Mas é legal, sabe? Que em 5 minutos a gente pode chegar a um nível também, né, da sua consciência e trabalhar isso. Com certeza, o que você me falou gerou um bloqueio, sim. Pode Porque ser. música, Que eu lembrei agora dessa musiquinha todo dia, 5 da e manhã. a mente da gente, ela é muito esperta, né? É o que vem. Às vezes a gente quer, não, mas foi isso, a gente quer, não, não foi. É a primeira coisa que vem na cabeça. Não, é uma coisa que tem que ser muito Já é automático, né? automático. Já vem, Isso. verdade. A seu inconsciente já te mostra aonde vai. Né? Que legal. Pra fazer uma terapia, hein? Então, não é só porque você pode ter um sistema de audição reprimido, que a gente tem os três, né? Sinestésico, auditivo e visual. Uhum. Pode ser que o seu auditivo seja o mais reprimido, mas isso não chegaria ao ponto de você não gostar, não é gostar, de você não conseguir gravar uma música, Uhum. né? Mas talvez isso lá naquela época te gerou uma âncora negativa, que a gente fala, uma âncora negativa, e as âncoras negativas criam bloqueios, né? Sim, mas eu tenho uma outra coisa que é legal. Eu não gravo o nome de pessoas, mas eu gravo a fisionomia. Sim. Eu ando na rua, eu vejo uma pessoa 10, 30 anos atrás, eu olho pra ela e falo assim, nossa, eu conheço aquela pessoa. Nome esquece. Mas ela eu lembro que eu conheço. Pode ter Eu sou analista de sistemas. programas para computador. Sim. Olha como é que a mente funciona. Sim. Não é? Por ser analista de sistemas, acho que também já ralei muito nessa programação. A mente já ficou meio ralada. Aham. Agora, eu vou te perguntar num assunto, assim, não é polêmico, mas é que todo mundo precisa. Eu sei da questão também que hoje a alimentação, ela faz um filtro na gente, melhora tudo. E a questão de peso? Que hoje, assim, eu procuro uma boa alimentação, mas eu não sei o que acontece comigo, que eu gosto de comer, claro, né? Sim. Mas perder peso é tão difícil. E às vezes eu fico, e aí, por onde começar? O que fazer? Sim. Qual que seria hoje uma alimentação? Uma pessoa hoje que a gente tem que pensar o seguinte: existe também condições para você se alimentar bem. Sim. Não é barato. Antigamente fruta era barato, hoje já não é mais. As coisas mudaram.
Mas assim, o que hoje a pessoa podia fazer para ela melhorar, para ela não ganhar peso, para segurar pelo menos o jeito que ela tá? Sim. Olha, primeiro existem fatores genéticos. Eu tô falando do nosso gene aqui, do nosso gene de estrutura corporal, tá? Certo. Então, vamos supor, quando a gente entra numa comparação eu com uma outra pessoa, isso pode gerar muita frustração, porque a gente tem estruturas de corpos diferentes. Então, tem aquela pessoa que ela tem uma tendência mesmo a ser magra, não quer dizer que ela não vai engordar e que ela não vai ser uma pessoa que possa desenvolver doenças, mas eu tenho também estruturas de... Tem pessoas que engordam mais barriga, tem Sim. pessoas que engordam mais quadril, né? Tem pessoas que têm facilidade maior de ganhar peso. Então, a gente usa também a genética para favorecer qual estratégia alimentar que a gente vai usar naquela pessoa, Entendi. entende? Então, a gente usa um pouco disso também. Mas o que causa muitas dificuldades hoje nas pessoas de perder peso é o nosso estilo de vida, né? O nosso estilo de vida, eu sei que tá todo mundo estressado, às vezes muitas pessoas estão angustiadas, níveis de cortisol lá em cima. Então, coisas básicas que a gente deveria fazer é prestar atenção no nosso intestino, prestar atenção no nosso corpo como um todo, porque ele sempre vai mostrar sinais de que, opa, tá algo dando errado por aqui. E hoje se fala muito da inflamação, do processo inflamatório do corpo, né? Verdade. Então, vamos dizer se 90% das doenças começa por uma inflamação e 95% das doenças começam pelo intestino. Então, o intestino, ele é um órgão crucial e por isso que ele é chamado de segundo cérebro, né? Porque ele tem a capacidade de absorver. A gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente tem a capacidade de digerir e absorver. Então, eu preciso de absorver todos aqueles nutrientes que eu coloquei para dentro do meu corpo. Então, hoje a gente tem um fator de contaminação muito grande, sabe, Alexandre? A gente tem tantas alimentações, porque, por exemplo, quando eu tenho uma alimentação rica em alimentos industrializados, alimentos prontos, fáceis, com essa vida corrida, todo mundo quer coisas práticas, fáceis, rico em açúcar, porque se eu tenho um biscoito, se eu tenho um bolo de queijo, se eu tenho um pão de queijo, se eu tenho uma broa, se eu tenho biscoitinhos recheados, bolacha creme cracker, Um pão. macarrão, um pão, tudo isso faz parte da rotina da maioria da população como sendo algo primordial ou a base da alimentação, né? Muitas pessoas alimentam de pão de manhã, à tarde e à noite. Então, a gente tem que começar a criar assim, prioridades para a gente dar conta de adequar para ter uma alimentação mais ok. Então, vamos lá. A gente tem alimentação, a gente tem o fator água também, que é essa água que a gente consome. Muitas pessoas consomem uma água muito rica em flúor. Água não com pH não ideal, a gente tem que ter um pH alcalino. Então, a água pode fazer você formar mais cálculos também, mais cálculos renais. A gente tem o fator ambiente, que o ambiente está muito poluído, porque tudo que a gente respira, o fígado também tem que metabolizar, né? O fígado é aquele órgão que tem que dar conta de tudo. Eu tenho o que eu passo como desodorante, como creme de cabelo, como shampoo. Então, tudo isso, a pele é o nosso maior órgão. Tudo que eu passo em mim, eu estou absorvendo. Então, aquela pessoa que passa aquele creme rico em chumbo, né, em parabenos, porque tem esses produtos, esses elementos dentro dos produtos de limpeza, de higiene. E aí você fala, gente, o que eu faço? E os alimentos, a maioria dos alimentos estão sendo embalados em plástico. Então, a gente tem uma toxicidade muito grande por bisfenol A, por essa substância que existe dentro do plástico. Então, você fala, meu Deus, o que eu faço? A gente está sendo bombardeado por diversas coisas. Inclusive, né, a tecnologia vem, mas as ondas eletromagnéticas de todos esses aparelhos influenciam. Hoje tem teste e consegue ver quais são as suas maiores contaminações. Metais pesados, né? E aí, a maioria das pessoas está com grande contaminação por ondas eletromagnéticas que vêm desse Wi-Fi da vida, né? Internet. Então, isso daqui causam também... Tá no meu colo. Inclusive, eu uso esse adesivo aqui, deixa eu até te mostrar. Esse adesivo aqui é um bloqueador, ó. Tá vendo? Ele vem a física quântica traz recursos pra gente. É um adesivo que você acha na internet com bloqueador de ondas eletromagnéticas. Eu coloco lá em casa, em televisão, em computador, eu coloco em tudo. Para eu diminuir essa frequência e impacto. Ainda mais homens que colocam o celular muito aqui perto do bolso, perto da próstata, né? Uhum. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, tá vendo quando a gente fala de nutrição integrativa, a gente tem que olhar diversas coisas. Então, quando chega um paciente para mim queixando algumas coisas, eu tenho que fazer ele olhar tudo isso na vida dele, né? Certo.
Mas vamos começar aqui simplificando. Algo para a pessoa conseguir colocar isso em prática. Você pode começar fazendo um shot pela manhã, acordar e deixar o seu corpo com pH mais alcalino. Então, você pode fazer isso através de vinagre de maçã, uma colher de sopa de vinagre de maçã e um copo de água. Aí, esse aí funciona mesmo? Funciona mesmo. Vinagre de maçã é algo assim excelente para o nosso Sabe que eu corpo. comprei um orgânico, não sei o que, Sim. pá. Tomei uma semana, eu parei. A gente para às vezes, por quê? Porque a gente não acredita que faz bem. Ah, falou, mas então, tô falando com a pessoa aqui que manja tudo. Então quer dizer que isso faz muito bem. Sim, ajuda na redução de triglicérides, colesterol, ajuda na inibição do apetite, né? Então, o vinagre de maçã, ele é algo que deixa o seu corpo, além de ser antifúngico e antibactericida, para a gente prevenir gripes, né, e vírus em geral, Sim. o vinagre de maçã. E você, quem já está com índice, quem já está com a insulina mais alta, com a glicemia mais alta, tomar uma colherinha e um pouco de água antes das refeições, almoço e jantar. Ajuda muito ao que você for comer não dar aquele pico glicêmico na sua corrente sanguínea, né? Porque o açúcar, o que causa glicemia alta? É o açúcar circulando no meu corpo, na corrente sanguínea. O açúcar não pode ficar ali, ele tem que ficar dentro da célula, né? Então, por isso que a insulina vem, capta aquele açúcar e vai colocar dentro da célula. Às vezes, a pessoa tá com uma glicemia, muita gente acha assim, mas minha glicemia tá ok, tá 93, 90... Para a gente saber se a pessoa já está se tornando, já está indo para o caminho de desenvolver uma diabetes, por exemplo, é olhar a insulina dela. A insulina é um marcador, é um grande marcador de inflamação e que a pessoa já está começando a desenvolver alguma doença. Quando a insulina já está acima de 7, já tenho que tomar providências rápidas ali. A gente tem que cuidar, porque dentro do marcador de exames laboratoriais, tá de 7 a 15, então a pessoa às vezes está com a insulina 10, 12, não tá ok, não tá ok. Por isso, a sua insulina, tudo vai junto. Se a insulina aumenta, outros marcadores de inflamação também pode aumentar, entendeu? Entendi. Então, a gente corrigindo a insulina e o vinagre de maçã ajuda muito nisso. Psyllium, que é uma fibra, é algo que a pessoa pode adquirir também. Eu falo que são coisas ali que você vai colocar na sua rotina e que vai te ajudar muito. Psyllium, ela é uma fibra que pode ser utilizada. Mas psyllium você encontra em mercado? Você acha nesses produtos de lojas naturais a granel, sabe? Sei. Aqui em Cuiabá a gente tem celeiro, tem a ProSaúde, tem grãos vários, e castanhas, tem vários. Você compra ali um pouquinho. No mercado você não encontra tanto, não é tão fácil de achar no pacotinho igual você compra aveia, chia, tá? Mas nesses mercados a granel você encontra. E você coloca aquilo, tem como manipular, a pessoa tomar aquilo manipulado, ou você coloca na água ou no suco. O psyllium, ele vai inchar rápido. Então, se você coloca e demora para tomar, ele vai ficar aquela fibra, vai ficar inchado mesmo, né? Então, não é uma sensação tão agradável para o paladar. Mas aí você pode... É uma colherzinha assim? É uma colherzinha de café. Jogou na água e tomou. Toma na hora. Toma na hora. Então, o psyllium e a chia também, quando ela é hidratada, ela forma um gel. A chia é rica em ômega 3, fibra. Então, quando eu uso essas fibras na minha alimentação, ela vai formar um gelzinho lá dentro do meu estômago. No tanto que receitas que a gente não utiliza ou não pode utilizar ovo por algum motivo, a gente usa a base, a chia, porque se eu deixo ela de molho algum tempo, ela vai formar uma base gelatinosa, a mesma coisa que o ovo traz, né? E aí eu consigo fazer algumas preparações com a chia. Então, dentro do nosso estômago, a chia vai formar esse gel, onde vai trazer mais saciedade para mim, entende? Além de trazer os benefícios para o meu intestino, que ela é rica em fibras, que ela é muito rica em ômega 3 também, ela vai me trazer mais saciedade. Então, eu tenho que focar em alimentos que me trazem saciedade. Às vezes a pessoa, ela come muito, mas ela come alimentos com caloria vazia. Essa é uma caloria rica em caloria, mas não tem nutriente. O corpo precisa de estar nutrido. Então, se a gente começa ali tomando um bom café da manhã, não em questão de quantidade, mas se eu tenho uma gordura boa, se eu tenho proteína, se eu tenho uma fonte de carboidrato legal, como uma mandioca, né? Como um inhame, um cará, como uma batata. Eu não preciso só comer pão, mas tem como a gente fazer pãozinho de frigideira, que eu sempre ensino os pacientes. A gente pode fazer com ovo ou sem ovo, mas que eu trago um carboidrato complexo, onde vai trazer saciedade, benefícios, fibras para o paciente. E eu vejo muito... quando a pessoa também come a quantidade de proteína adequada, e proteína não vem só da carne, a proteína ela vem de fontes de vegetais,
A gente tem colágeno também, a gente tem whey que pode auxiliar, mas no nosso dia a dia, se você consumir, né, uma proteína ali no café da manhã, no almoço e no jantar, basicamente você já está fazendo o que precisa ser feito, consumindo a quantidade adequada. Entendi. Entende? Uma coisa assim que eu sempre fiquei até meio achava estranho. Não aqui em Cuiabá, também nunca fiquei em hotel em Cuiabá. Mas assim, quando eu ia pro Nordeste, chegava lá, tinha banana da terra, tinha mandioca, carne com não sei o quê. Eu falava assim, meu Deus do céu, esse povo vai comer isso? E aí eu ia pras frutas, não sei o quê, e claro, meu pãozinho, e eu ficava olhando as pessoas que iam comer. Poucas pessoas comem isso. Então, de manhã, às vezes eu acho como regra. Ah, você não pode comer, você tem que comer o pão, uma fruta. Então você pode comer então uma cubia, vou dizer, o quebra-torto de manhã. Pode. E se você parar para pesquisar, perguntar com seu avô como que era a alimentação deles, né? Minha avó conta, eu não conhecia o meu avô. Meu avô comia arroz com feijão de manhã. Isso, era o meu avô. Ele trabalhava e comia arroz com feijão. Então, do que as pessoas morriam antigamente, né? Claro que não tinha esse cuidado que a medicina traz pra gente, esse avanço da medicina, essa prevenção com os exames que a gente tem de ultrassom, não existia isso, né? Eu acho que poderia ter prevenido muitas doenças antigamente. Mas a base da alimentação deles era muito boa. O óleo que eles cozinhavam, né? Não era esse óleo refinado que a gente coloca. 3 coisas que a gente tem que mudar de logo na nossa cozinha. Tipo de óleo que a gente faz a comida, tirar esse óleo refinado que tem, esse óleo super processado e colocar um óleo mais inteiro, que seja óleo de gergelim, que seja azeite, que seja óleo de coco, que seja banha de porco, né? Que vamos falar de uma coisa mais acessível. Você pode cozinhar com banha de porco. Claro, com pequena quantidade, mas a minha avó, a minha mãe na época, né, teve uma época que a gente fala que é o impacto da Revolução Industrial, que impactou muito a gente, de trazer certos alimentos como os alimentos, os heróis, que iam salvar a sua vida. E, na verdade, foi a época que a gente mais adoeceu. Né, que introduziu margarina, que introduziu esses óleos, que introduziu alguns alimentos muito prontos. E a minha avó teve uma época que ela ficou muito constipada. E quando eu falei, mãe, vamos colocar de novo, vamos trazer, cozinha para a avó com óleo de banha, né? O intestino dela voltou a funcionar lindamente. Então, porque a gente precisa também de uma quantidade de gordura. Quando a gente fala em cozinhar numa gordura, dá pra gente fazer comida sem gordura, mas é porque a gente precisa de um mínimo de gordura também na nossa refeição. Desde que sejam gorduras boas, abacate, castanha, azeitona. Eu vejo muito isso. Tem gente que gosta muito de margarina e tem gente que gosta de manteiga. Uhum. Entre os dois, existe diferença? Existe. Você vai fazer um teste lá na sua casa. Você vai colocar uma manteiga e uma margarina. A margarina tem muito plástico dentro dela. Então, assim, repare se vai. As plástico aqui tem a brincadeira, como chama? A batatinha do Sandro. A batatinha de plástico que a gente come aqui de vez em quando. A batatinha de plástico. Pringles. Então, pode falar, Marco. Não. Hoje até tem exames que fazem essa detecção, o tanto que nós estamos contaminados com plástico dentro do nosso organismo. Isso na base do intestino. Margarina, se você pegar, ver a textura dela, colocar no céu da sua boca, você vai ver que ela tem uma textura diferente da manteiga. Parece uma graxa, né? Parece uma graxa, né? Então, ela foi inventada. Então, tá vendo que vieram alimentos que a gente consumiu. Eu consumi uma época muito margarina, que era para baixar colesterol e tudo mais. Então, se a gente vai lá atrás e pega como basear na alimentação de como era antes, o que usava antes? Manteiga ou margarina, né? Manteiga. Era manteiga. Verdade. Então, se a gente pegar a nossa base lá de trás, a gente perdeu um pouco essa sensibilidade, né? Essa cultura. Então, o que a gente está fazendo? Nós tentamos ter que reaprender como era lá atrás. A maionese é mais saudável que a margarina. A maionese é mais saudável que a margarina. Né? Não é uma melhor opção, mas é mais saudável que a margarina. Se você colocar uma margarina lá e deixar aberta com a vasilhinha sem tampa, você vai ver pode deixar uma semana, se entrou um bicho naquela margarina. Nem formiga quer. Nem um mosquitinho quer a margarina, entende? Nossa. É igual o próprio sanduíche, o McDonald's, né? Uhum. Não é que a gente não deva comer sanduíche. Dá para você fazer um sanduíche mais natural,
com pão artesanal, ou comprar um pão, eu tô morrendo de vontade de comer um sanduíche, faz o seu sanduíche, ou vá naquela hamburgueria que você sabe que faz um sanduíche mais artesanal. E tem sanduíches hoje no mercado que a gente sabe que se você coloca lá, eu acho que é na Tailândia, que tem um museu, que tem uns sanduíches desses que são industrializados do mercado, que tá lá há anos. É Não exposto, não estraga. estraga. A batatinha junto, não Ah, que estraga. legal. Né? Então a gente consegue perceber, pera, se isso, o que que tá ali que faz esse alimento não perder, não dar fungo? Uma coisa que eu reparo hoje, existe muito culto ao sabor, né? As pessoas, elas comem muito pelo sabor e pelo que eu percebo, a alimentação, quando ela é boa, ela tem um sabor, desde que você trabalhe o sabor dela, Uhum. mas não é do jeito que nem você comer um lanche, que você come, você até chora no lanche. Sim. Eu tava anos sem comer sanduíche. Desses de rua, né? E eu acho que a gente perde até o costume. E sábado eu fui na Chapada, naquele festival, e eu tava morto de fome. Saí e comi um lanche. Nossa, eu quase morri. Que delícia! Como é bom. Salsicha tinha dentro. Eu falei, eu nem como Eu salsicha. ia te Eu perguntar como comi que a era a carne. salsicha. Eu falei, que salsicha boa. Aí depois que eu comi, eu falei assim, cara, faz tanto tempo que eu não como um lanche. Isso aqui, um desses não vai matar. Passei mal. Acho que não estava mais acostumado, mas passei mal. Sim, duas coisas que acontecem, né, quando a gente tende a passar mal com mais frequência. É o fígado intoxicado, então o fígado sobrecarregado, a maioria das pessoas estão com o fígado sobrecarregado e não sabem, e também tem os aditivos químicos. Então, por exemplo, esses embutidos industrializados Ah, têm muito realçadores de sabor. Então, o que faz a gente sentir que tá gostoso é igual um próprio salgadinho. Aquilo ali é um isoporzinho, mas se não tiver aquele realçador de sabor, você não quer consumir aquilo. Então, nuggets, salsicha, embutidos em geral, salaminhos, eles têm os realçadores de sabor. Então, isso é altamente viciante, porque traz um sabor muito gostoso, mas cria um vício assim imediato. No tanto que você quer consumir aquele alimento porque você quer aquele gostinho. No próprio, às vezes, na comida japonesa, né, o shoyu. Hoje tem shoyos mais saudáveis e tudo mais, né? Mas aquele molhinho ali, a pessoa, você pode reparar, a pessoa não vai comer o japonês sem aquele molho, sim, entendeu? Porque o que faz ela, né, que ficar dá um sabor. gostoso mesmo, de dar esse vício, vamos dizer, é aquele, tudo que está composto ali No show e naquele shoyu, do. naquele molhozinho. Mas falando ao ponto que você sentiu mal, claro que eu falo que a gente vive também, a gente tem que trazer para nossa consciência, no geral, sobre alimentação e tem que tomar uma decisão para nossa vida, sabe? Eu falo que eu gosto muito de seguir com os meus pacientes, depois que a gente fez o processo de detoxificação, limpou, ajustou o intestino, entendeu? Organizou a sua microbiota intestinal, que a gente fez uma limpeza no intestino, a gente vai seguir para a vida, porque é muito difícil você viver 100% comendo ou num estilo de vida, vamos dizer assim, saudável. Porque quando eu falo estilo de vida, até o sono entra, né? O Uhum. sono, ele é um ponto muito a favor ou não para minha saúde. Então, se eu durmo mais cedo e se eu acordo mais cedo, eu estou no meu ciclo circadiano. Então, eu tenho fatores que me favorecem a produzir melhores hormônios, a absorver melhores nutrientes. Então, tudo isso também ajuda. Mas uma pessoa, quando ela está inflamada, ela tem tendência a desenvolver mais alergias, ela tende às vezes, a não querer comer, uma certa indisposição quando come proteínas ou gorduras. O nosso fígado, ele é o órgão que tem que dar conta de metabolizar tudo. Poluentes, né, agrotóxicos, esses produtos de limpeza, até os produtos de limpeza que a gente passa na casa, aquele cheiro que está ali, a gente também absorve. Então, o Nossa. fígado tem que dar conta de tudo. E como ele vai acumulando muitas subprodutos, coisas que não é do nosso corpo, não é identificado, ele vai criando muitas calcificações, pedras. Então, o nosso fígado, às vezes a pessoa está com problema no ombro, mulher está com problemas na menstruação, ciclo irregular, dificuldade para engravidar, problema de visão, unhas, cabelos, tudo isso tem muita relação com o fígado. Então, se eu não trabalho aquele fígado, se a gente não faz uma limpeza profunda, aquela via fica obstruída e impede também que vá a bile lá para a vesícula biliar, né, para armazenar. Então fica assim, o nosso corpo, vamos dizer, dá pane, entendeu? É Entendi. igual uma cidade. A gente tem uma cidade aqui, a gente está vivendo em Cuiabá.
Tudo depende, olha, tem encanação por detrás, tem o transporte da água, tem energia, a gente tem o sistema do lixo que passa na cidade para recolher. Está funcionando tudo 24 horas. Vamos dizer que o lixo para de recolher, né? Os lixeiros. Vamos cortar a energia lá do CPA. Lá do CPA. Coitados. E aí? É um bairro que não funciona. Se a gente fica sem energia elétrica aqui, né? Imagina, Cuiabá. Entendi. Então, isso que acontece dentro do nosso corpo. A gente corta uma via dentro dele, fica ali interditado, e aí ele começa, ele vai rodar? Vai, mas ele vai rodar, entendeu? Ele tá mais desgastado, ele começa a sobrecarregar um outro órgão também. Imagina todo mundo sem energia, né? Todo mundo estressado, gritando no trânsito. Estressado. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos, igual uma pessoa que está com o intestino irregular, que ela está com o intestino inflamado. E aí a gente pode desenvolver algumas doenças nisso, né? Intestino irritável, as pessoas podem ter doença de Crohn, isso tudo tem a ver com o intestino. Então, assim, se eu tenho que trabalhar... Como que eu falo se eu tenho que trabalhar meu intestino? Eu tenho que procurar ter uma boa alimentação para que eu reconheça, meu organismo reconhece aquilo como alimento, para que as paredes intestinais não se inflamam e abrem, porque o que acontece hoje é uma inflamação onde as barreiras intestinais, elas se abrem e começam a passar subprodutos de alimentação para o nosso corpo. Nossa! Então, quando isso chega ao nosso corpo, uma célula de defesa fala, opa, chegou algo estranho aqui. Então, ela começa a atacar aquilo ali, onde que eu posso ter uma artrite, uma artrose, desenvolver certas alergias também. Tudo isso pelo fígado. E tem como a gente desobstruir ou limpar o fígado? Tem como. A gente tem alimentos que favorecem o fígado, chás, fitoterapias, né? Que a gente pode. Tem pessoas que não podem fazer uma limpeza. Hoje eu desenvolvi o método Reset, que é um método para resetar o corpo, para resetar o fígado. Tem pessoas que não podem fazer esse método, mas tem formas de a gente ajudar ela também a cuidar do fígado, a não ser dessa forma tão profunda, né? A gente consegue. Eu falo que para todo problema existe uma solução. Sim, né? Que maravilha. Um detalhe que eu já fiz, já me senti bem, a questão do limão. Sim. De manhã, você espremer um limão, tomar em jejum, faz bem também? Ou isso aí é uma coisa que também não procede? Faz bem também. Faz bem. Limão também. Quando a gente fala de shot, hoje também se fala muito de shot, né? De você criar os seus shots matinais. É de você, assim, a primeira refeição da manhã, a gente deve começar. A gente deve acordar. Primeiro hábito. Eu falo que tudo, pra gente criar uma vida saudável, a gente precisa de criar hábitos saudáveis. Esse hábito tem que virar um estilo de vida. Você vai incrementando uma coisa, incrementa outra, e depois até que isso seja leve pra você. Porque às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez, não é? A gente quer mudar todas as coisas. E pode ser que a gente desista no meio do caminho porque acha aquilo difícil. Mas primeira coisa, que assim, fundamental é a raspagem da língua. Isso é uma técnica, vem da medicina Ayurveda, vem lá da Índia que eles fazem isso, os chineses também, da medicina chinesa. Mas por quê? Quando a gente dorme, o nosso corpo, ele faz um processo de detoxificação. A gente tem que ajudar com a limpeza do fígado, por exemplo, a gente ajuda o nosso corpo, porque hoje, como são vários meios de contaminações, de intoxicação, a gente precisa ajudar o corpo. Então, essas toxinas que foram limpadas, que foram retiradas do nosso corpo, e pela manhã a gente faz xixi para sair muita toxina, a gente vai ao banheiro, né? O intestino funciona para isso, mas a gente deve raspar a língua, porque muitos fungos, parasitas, vermes estão aqui. Então, muita toxina está na língua. Então, se eu acordo e vou logo tomar um café da manhã ou tomar um copo d'água, eu estou colocando tudo isso para dentro de novo. Então, eu pego um raspador de língua, um raspador de inox, de cobre que você compra na internet. Para quem não tem raspador ainda, usar a própria colher de inox, né? Usa a colher, raspa a língua, e o ideal também é logo em seguida fazer um bochecho. Bochecho com óleo de coco, óleo de gergelim, um óleo, né, que seja um óleo integral, que seja um óleo de girassol, porque o óleo puxa toxina. Então, entendeu? Eu raspo a língua, bochecho ali 5 minutinhos e pronto. Eu já estou fazendo assim, eu já estou contribuindo muito para minha microbiota, que começa, a gente, antes de falar do intestino, começa na boca, porque a digestão começa na boca. Então, aqui eu estou fazendo um equilíbrio das bactérias, entende? E se eu começo a fazer isso, eu posso tomar um limão, por exemplo. Eu posso começar com limão e própolis, tomar umas 10 gotas de própolis pela manhã. São coisas que eu fiz na época da pandemia, que eu acho que me fortaleceu, que todo mundo pegava, a gente cuidava de pessoas que não estavam, a gente não pegava nada. E a gente fez essa regra. Coisas que às vezes a gente faz igual foi o caso da pandemia, foi pontual. Então tem pessoas, nossa, eu fiz na pandemia.
Mas por que não fazer para a vida, né? Por que parou, né? Por que parou? Porque os vírus continuam, né? Acabou o medo, você vai ficando... Não precisa mais, não. Mas olha, é incrível. E escovar com a escova a língua também não adianta. Tem que ser raspagem. Tem que ser raspagem. A escova não é eficaz a escovação como a raspagem. Você deve escovar a língua também. Uma dica maravilhosa, viu, Vaninho? E é algo simples, que você em casa que não tem um raspador, que também um raspador hoje não tem um custo alto, você compra de inox ou de cobre, você pega a colher maior que você tiver, a colher de sopa, né, que você vai se alimentar, raspa a sua língua pela manhã e a gente começa é muito importante, 2 sinais de saúde, a gente acordar e observar a nossa língua e observar também as nossas fezes. São 2 marcadores de saúde, sabe? Se eu tô com a língua inchada, muito esbranquiçada, se eu tô com a língua amarelada, problema no fígado, se eu tô com a língua muito branca, muito inchada, é questão intestinal. Se eu tô com a língua cinza, já tem fatores mais profundos de doença, já pode estar desenvolvendo algo mais sério. Então eu tenho que prestar atenção como que tá a minha língua. Se ela tá muito vermelha, ela pode ser um sinal também de vários vitaminas, faltas de vitaminas do complexo B, sabe? Então, a língua e fezes dá sinal. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou ao banheiro todos os dias. Mas como é suas fezes? Ela é amolecida? Ela tem formato de diarreia? Ela é muito dura? Né? A gente também tem que saber, porque às vezes ela vai, mas ela tá indo em formato de diarreia. E isso não é sinal de saúde. Diarreia não é, né? Não é. E também quando a pessoa fica muito presa, faz aquelas bolinhas também não é. Constipação também não, né? E quando as fezes, que existem fezes que boia e as que não boiam, também existe? Também. As fezes não devem boiar, né? As fezes, ele pode ter muita gordura no meio daquelas fezes. Então, umas fezes saudáveis, aquela fezes, ela é mais inteira mesmo, né? Que a gente fala formato de banana, sem tanta rachaduras, vamos dizer, mas tem os níveis de considerado, assim. Para você estar com essas fezes saudáveis, você tem que estar com ingestão de fibras, tomando água, se alimentando bem, não é difícil. Quando a gente começa a alimentar bem, você vê direitinho, você acorda de manhã e o intestino funcionar pela manhã também é muito importante. Às vezes a pessoa faz no final do dia, vai no banheiro no final do dia, ou até mais de uma vez também ao dia. Então, eu tenho assim, uma coisa que é pessoal, mas assim, a minha esposa sempre falava assim, nossa, mas você vai 3 vezes ao dia no banheiro, que absurdo. E eu falava assim, não, mas eu desde criança sempre fui assim, 3 vezes ao banheiro. Aí, tanto ela fala assim, que eu falei assim, não, depois do almoço eu não vou segurar e não vou. E aí eu comecei 2 vezes ao dia. Até 3 vezes a gente considera normal, tá? Mas o mais importante é saber como a sua fezes está saindo. Se ela tiver mais no formato mais amolecida, mais mole, então pode dizer que você está com uma irritação ali na sua microbiota intestinal. Falta um controle das microbiotas. Mas se tá tudo ok, né? Eu acho que eu devo ter alguma irritação, porque a única coisa que faz isso comigo é quando tomo cerveja. Sim. Nossa, tomar cerveja... Cerveja, não é? Chegamos na cerveja. A cerveja, queria perguntar. Essas bebidas alcoólicas, elas também, elas danificam o fígado a gente já sabe que Sim. detona, né? Sim. Mas o intestino também? Sim, também. Então, assim, hoje, a bebida alcoólica, se você gosta de beber, para quem gosta de beber, tem que fazer isso de uma forma ponderada também, né? Porque é outra coisa que vai causar um desequilíbrio. Tudo que causa um desequilíbrio na minha microbiota intestinal vai gerar. A bebida alcoólica muitas vezes causa isso, né? É um desarranjo que a gente fala, né? A pessoa bebeu e teve um desarranjo, né? Porque, principalmente, por exemplo, a cerveja. A cerveja é rico em cevada, que tem glúten. Então, um dos maiores marcadores de inflamação que a gente tem hoje é esse alto consumo de glúten, né? Então, imagina a pessoa que está tomando sempre uma cervejinha ali, não só pelo álcool, mas também pela composição da cerveja. Então, o glúten, ele é inflamatório? O glúten, hoje, cada vez mais artigos, estudos mostram que quais são as coisas que mais nos inflamam. Açúcar, em primeiro lugar, né? O excesso de açúcar, glúten e leite. São as coisas que... Se a pessoa conseguir tirar o açúcar da vida, não faz falta? Não faz, porque no arroz tem açúcar, na abóbora tem açúcar, nas verduras tem açúcar, na fruta tem açúcar. Então, a gente já tem açúcar em tudo. Em todos os alimentos ele já tem. A questão é esse açúcar que é adicionado, que a gente coloca no cafezinho, coloca no chá, às vezes coloca num suco, né? Esse é um açúcar desnecessário. Então, por exemplo, a gente vai tirar 100%,
Eu acho muito difícil uma pessoa tirar 100% açúcar. Porque, às vezes, você quer fazer uma preparação. Por exemplo, lá em casa. O que eu uso praticamente açúcar lá em casa é quando eu vou fazer um bolo. Eu procuro fazer os ingredientes com os ingredientes mais funcionais. Eu troco o tipo de óleo, eu troco o tipo de farinha, mas ele é um bolo, não quer dizer que ele tem menos caloria. Às vezes ele pode ter até mais calorias, mas eu tô olhando ali, a minha intenção é olhar a funcionalidade daquele bolo. Se ele vai, entende? Então, assim, ele vai ter açúcar. Mas o que eu faço? Eu coloco fibra dentro do meu bolo, eu sempre coloco um pouquinho de psyllium, ou uma fibra, ou uma chia. Eu diminuo a quantidade de açúcar. Então, tá 2 xícaras de açúcar, eu vou colocar menos de 1 xícara de açúcar. Ou senão eu vou adoçar com tâmara, com damasco, com uva passa, entendeu? Eu posso usar outras coisas também com mel também. Então, o mel, apesar dele ser muito rico em açúcar, o mel é um tipo de açúcar, mas o mel é algo benéfico. Se você souber usar o mel, em que momento usar o mel, ele ajuda muito em gripe, resfriado, imunidade, né? Até tem uma receitinha que usam, que faz essa questão do vinagre que eu te falei, é o vinagre com mel. Tem uma receita certinha da quantidade e dosagem de cada um, mas que você toma isso todos os dias. Então, tem tipos de açúcar, o melado de cana, o mel, a gente tem também o açúcar de coco, sabendo onde usar, em que momento usar, entende? Mas esses açúcares que tem no sachêzinho, que tem que adição, você vai num restaurante. Quanto mais branquinho, mais bonitinho mais branquinho, mais estrago mais tá fazendo. Malzinho ele tá mais fazendo. Malzinho ele tá fazendo. Tem nada de bonzinho, né? Então, eu acho que, assim, a gente... Por isso que eu falo, eu consigo tirar 100%? Eu acho que até na cabeça da gente, quando fala que é uma restrição tem que ser 100%, dependendo da pessoa, isso pode gerar um transtorno ou pode fazer com que depois ela consiga por um tempo e depois ela volte à tona com tudo, sabe? Sim. Então, você sabe, aí tem uma frase que eu gosto muito, é que eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim, verdade. A gente pode. Lorena, eu posso comer açúcar? Pode. Você pode tomar cerveja? Pode. Você pode comer uma salsicha? Pode. Mas te convém? Né? Nesse momento te convém? Então, não tem ninguém que vai te proibir. Pesar, dosar. Tem que pesar, tem que dosar. Em qual momento que eu vou introduzir isso? Né? Às vezes, quando eu falo que eu acho que eu comecei a falar isso com você e não concluí. Para os pacientes, que é a lei de Pareto, né? 80-20. Então, a lei de Pareto, que ele usou para a matemática da empresa dele, que ele falava que os seus clientes, 100%, você tem 100% de clientes, 20% deles é o que te dão retorno. Então, você tem que cuidar muito bem desses 20%. Né? 80% vem de uma outra forma, mas você tem 20% que são ouro. Então, né, Pareto fala sobre essa lei de 80-20. Eu acho que na nossa alimentação também é uma porcentagem equilibrada, porque o equilíbrio da alimentação não é 50%, não é 50-50. O equilíbrio da alimentação, o mais tem que ser maior. Então, 80-20, se eu cuido 80% dos meus hábitos, e eu não estou falando só de alimentação aqui, eu estou falando de tudo isso, de cuidar. Já tem 7, 8 anos que eu parei de usar desodorante natural, desodorante esses, né, que a gente compra no mercado, e que eu uso leite de magnésia com óleo melaleuca. Eu, Mário, minha filha, quando ela for usar também vai ser esse tipo, desodorantes naturais. Porque eu tô colocando uma bomba aqui debaixo das minhas axilas e meu corpo está absorvendo isso. Então é algo simples, barato, acessível para todo mundo. Tem outros desodorantes naturais no mercado hoje. Os valores são maiores, mas o que mais deu certo para mim foi o leite de magnésia. Eu já testei vários desodorantes, mas o leite de magnésia com óleo melaleuca, que eu preparo ele, coloco num potinho de spray e passo. Então, isso tudo, eu já tenho que cuidar de muita coisa. Mas, assim, se eu cuido 80% dos meus hábitos, procuro dormir melhor, procuro ter bons hábitos alimentares, praticar uma atividade física, ter bons relacionamentos, porque a gente nutre também de conversas de pessoas, né? Às vezes você tá num lugar que você tá conversando, faz hora, fala, gente, até esqueci de comer. Já aconteceu isso com você? Já. A energia, né? A energia, porque a gente ainda fica dependendo mais da energia fonte de alimentação. Sim. Mas por que essas pessoas que meditam, monges, conseguem comer menos? Porque eles conseguem se nutrir de sol, de meditação, né, de energia, e a gente precisa ainda mais dessa questão carnal, vamos dizer carnal, né? É incrível, né? Fala assim, é um pouco de evolução, né? Porque se você ficar pensando, a gente come o bichinho, aí você começa a olhar vamos dizer, um frango, você começa a imaginar a galinha, você já não quer nem mais comer. Você não quer mais comer, né? A gente pensar. É um processo de evolução, acho que é um processo de consciência, cada um tem o seu momento.
Lorena, hoje no seu consultório, quais são assim, os grandes problemas que você vê da humanidade, das pessoas que chegam? O que você fala, nossa, a maioria das pessoas vem com esse mesmo tipo de problema? Sim, olha, eu como nutricionista, muitas pessoas me procuram pelo fator emagrecimento, perda de peso, mas por incrível que pareça, de uns tempos para cá, as pessoas vêm muito buscando uma qualidade de vida, sabe? Então as pessoas chegam, eu quero me sentir melhor, porque muitas pessoas muito ansiosas, estado depressivo mesmo, dores, então pessoas que estão enxaquecas com frequência, insônia, é muito comum insônia também. Então eu vejo que esses maus hábitos, principalmente pós-pandemia, a gente está sofrendo consequências ainda da pós-pandemia, porque, igual você mesmo falou, gerou um medo muito grande nas pessoas, né? Então a gente teve muitas pessoas que não saíram de casa, isso tudo eu vejo consequências até hoje, mas as pessoas hoje têm muito problema de glicemia alterada, né, problemas nível de açúcar no sangue, colesterol alto, que advém também de fontes de carboidrato, de comer muito carboidrato, eh, pressão alta, problemas no fígado. Então, assim, hoje eu vou falar que os meus maiores e o meu foco hoje de atendimento, eu falo que consequência o emagrecimento ele é uma consequência. Para a gente conseguir ter um emagrecimento saudável, porque tem várias formas de emagrecer, né? Você toma medicamentos, você faz dietas restritivas, mas para você conseguir manter isso para a vida, a gente tem que ajustar o seu metabolismo primeiro. A Sim. gente tem que descobrir o que está causando aquilo, né? É uma questão hormonal, mas o hormônio ele não está produzindo legal por causa daquilo. Por causa de qual órgão? Qual órgão? É o estômago? É o pulmão? É o rim? Onde a gente Detecta começa? tudo, Tem que né? detectar. Então, Aham. né, às vezes, só do rosto da pessoa mesmo, a gente já consegue ver qual órgão que tá mais, eu consigo ver, né? Qual órgão que tá mais comprometido, mais Deixa eu sobrecarregado, olhar para baixo aqui um pouquinho. né? Aqui, bolsinhas ao redor aqui, ó, são muito comuns de sobrecarga renal. A pessoa que acorda muito inchada aqui é Aham. sobrecarga renal, né? E eu tenho umas bolinhas que dão também, acho que é Uhum. gordura, já fui no médico. Sim, sim, isso muito é um excesso de Como fala? É, triglicérides alto, né? isso, que vem de um alto consumo de carboidrato simples. Então, como trocar, né, o pão? Existe Uhum. um outro tipo de pão, por exemplo, fui para Portugal, aí eu cheguei no hotel, primeira coisa, né? Falei, quero um pãozinho. Quando eu fui lá, eu vi uns pães meio assim. Eu chamei o garçom, você não tem nenhum pãozinho francês? E ele, francês não, brasileiro, né? Aí eu falei assim, então, você tem? Ele falou, não, aqui não pode, é proibido. Eu falei, nossa, me cortou desse jeito. A farinha da Europa é diferente da nossa farinha aqui, por isso que os pães lá não causam tão danos à saúde igual aqui pra gente, né? A nossa farinha ela é muito modificada, então ela tem muito. Não é que a gente não pode comer glúten, a gente tá na nossa alimentação, glúten é uma proteína, mas a gente tem 400 vezes assim, mais da quantidade recomendada, entende? Exagero, né? Então a farinha de trigo de lá realmente ela é mais tratada, eles têm esse cuidado com ela. Você pode ver que a textura do pão é muito diferente, né? É um pão mais. Eu falo que pão da Europa sacia a gente. Ele é pesadão, mas assim, você sabe que depois que eu comecei a comer aquele pão, eu já não queria mais comer o Sim, pão a gente brasileiro. acostuma. É, Teve uma época também que a gente ele tem um passou sabor, ele é mais mais gostoso. gostoso. Não é aquele negócio que parece assim, que você come esse pão aqui, aí você Você- precisa comer mais Mais um, dois. Você aí quer mais mais dois? dois. É. Aquele lá, você come ele e você fala, não, matou aqui, E eles acabou. sempre colocam uma manteiguinha junto também, né? Pra gente Ah, passar naquele pão. aham, uma Então, é maravilha. diferente, sabe? A Aham. comida, a farinha de trigo deles é diferente da nossa e o pão, consequentemente, é um pão melhor. Claro que nas padarias de lá ainda tem, né, várias coisinhas ali que não são adequadas para ninguém. Mas eu acho que eles têm uma consciência melhor sobre isso, sabe? Verdade. Lorena, eu vou agradecer a sua presença. Eu adorei. Nossa, fiz a minha consulta aqui e eu acho que foi assim muito enriquecedor para as pessoas que às vezes têm algum problema. Eu mesmo vou me consultar com a Lorena, vou marcar minha Vai ser um consulta, prazer. porque eu procuro muito essa qualidade de vida. Eu tenho muitas dores na junta e eu sei que eu tenho uma certa consciência que eu falo assim, Sim, gente, é o que eu como, eu tenho certeza. sim. E eu quero evitar ao máximo remédio e querendo uma qualidade de vida. Então eu quero te agradecer, foi ótimo você estar aqui.
tá? E quer passar algum recado? Quer deixar o... Sim, sim. Primeiro eu quero te agradecer a vocês todos. Eu acho que é uma oportunidade, sim, porque quando a gente tem esse momento para poder partilhar informações para você de casa, para você que está ouvindo, eu acho que todo mundo tem o direito, né, de saber. Sim. E aí vai de você, né, se você quer essa mudança ou não, porque eu falo que sentir bem, gente, é um direito de todos nós, mas não depende só do profissional, né? Sim. Depende de você. Então, tomar essa decisão, né? Teve uma pessoa que chegou para mim no consultório semana passada e falou assim, Lorena, eu estou indignado com a minha saúde. Eu estou indignado. Novo, 33 anos. Eu quero mudar, eu já decidi. Então, ele chegou com uma decisão. Então, que vocês decidam por vocês. Ninguém pode fazer isso por vocês, a não serem, né, nós mesmos. A cuidar de você, cuidar da sua saúde, para vocês pensar lá na frente. Que eu falo que nutrição não é para hoje, nutrição é para o futuro. Exatamente. Então a gente cuida hoje para a gente ter um bom futuro, para a gente ter uma boa E como que eu faço para encontrar a Lorena? A Lorena, vamos colocar as redes sociais? Isso, né? as redes sociais. Então vocês podem me encontrar no Instagram, lorenasantos.nutri. E vai ser um prazer poder te receber. Né? Vai estar na descrição, tá? E vamos colocar lá. Muito obrigado. Muito prazer, viu, Alexandre? Prazer, adorei estar aqui com vocês. Valeu. É isso aí. Muito obrigado mesmo. E aí, gente? É isso aí. Eu quero que essa dica fique muito importante para sua vida, tá? Nós temos que nos cuidar. E não esqueçam, não é só cuidar, tá? Não esqueçam do meu joinha, do meu sininho e meu compartilhamento. O restante a gente vai organizando. E deixa seu recado, as suas dúvidas vai ser respondida, tá? Sim, sim. Valeu. Ótima segunda para nós. Ótima segunda, ótima semana. Isso aí, vamos que vamos. Valeu!